De volta com o Rio Claro Notícias de hoje, Dia Internacional do Trabalho. Nosso bate-papo não poderia ser outro com o nosso especialista, Dr. Gilberto Urola. Ele que é advogado trabalhista, é o nosso comentarista, mas hoje vai falar um pouquinho da história e da importância desse dia, né, doutor? Perfeito, Paulo. A origem dele vem lá de trás, né? E depois ganhou o mundo, é isso mesmo, né? É, mais de século, né? 1886, Chicago, nos Estados Unidos. Trabalhadores morreram, né? E foi nesse dia lutando por direitos trabalhistas. Trabalhava-se muitas e muitas horas por dia, 16, 14 horas, né? Então a primeira luta foi para diminuir a jornada de trabalho. Entrar num denominador comum aí. Para poder diminuir, né? Era demais que trabalhava. E o que aconteceu, né? Aconteceu uma tragédia, né? Morreram trabalhadores e daí o mundo começou, nos anos seguintes, a relembrar essa data, esse fato, continuaram na luta até que veio a ser 1º de maio, o dia do trabalho realmente. Agora, a gente fala muito na questão do trabalhador, existem direitos, existem leis específicas para o trabalhador. Como o senhor vê hoje essa relação, né? Em primeiro plano, empresa-funcionário, para depois a gente falar a nível de governantes e tudo mais. Como o senhor vê? Empresa, funcionário, funcionário, empresa, o capital e o trabalho, né? Um depende do outro. Claro que se não houver o capital, se não houver a empresa, vai trabalhar como, né? Fica difícil. E também se não tiver aquele que trabalha, como é que a empresa vai funcionar? De modo que tem que ter uma relação muito boa entre o capital e o trabalho. E isso passa pelos sindicatos, as entidades sindicais que representam empresas, que representam trabalhadores. Então, as negociações coletivas. Mas a cada ano, a negociação coletiva tem sido mais difícil para o trabalhador. Por quê, doutor? Porque, olha, a primeira coisa que se discute numa negociação coletiva, database, é realmente o reajuste de salário e não só o reajuste. O trabalhador quer um reajuste e ele quer um aumento real. Por quê? Porque os índices inflacionários, eles não são verdadeiros, né? Eles são oficiais, mas não refletem a realidade. Então não basta só falar, olha, o INPC do IBGE foi de tanto, eu vou dar tanto. É pouco, precisa de algo mais. E aí começa a pegar essa negociação coletiva. O que muitas vezes é suprido por outros benefícios, né? Não, tudo bem, o salário não subiu tanto, mas a hora extra, em vez de 50%, vai ser com 60%, 70%, né? O adicional noturno, em vez de 20%, legal, vai ser por 30%, 35%. Olha, vou dar aí uma cesta básica. Isso tudo também vai melhorando na relação capital e trabalho. Agora, e o governo, hein? E as leis? E as leis? Houve ajustes, desatualizou tudo já. A gente daqui a pouco vai falar da terceirização, que muitos defendem que é um retrocesso nesse processo todo. E as leis, doutor? Olha, as leis, eu tenho dito, né, com modéstia, eu repito isso para você aqui e para o nosso público, que infelizmente aquilo que o trabalhador, veja só, aquilo que o trabalhador brasileiro, ele conquistou, ele ganhou nas ditaduras. Quando falo ditaduras, é a ditadura Vargas, né? É também a ditadura militar, as ditaduras. O que o trabalhador ganhou nas leis, em benefício, nas ditaduras, infelizmente ele tem perdido na democracia. Não sou ditador, sou democrata, mas na democracia, infelizmente, os trabalhadores, e digo nós trabalhadores, sou eu um operário do direito, viu? Nós temos perdido aquilo que havíamos conquistado nas ditaduras. Existem achatamentos dos direitos? Sim. A gente até falou sobre os aposentados, né? Que aposentam com determinado nível de faixa salarial. E aí os salários vão subindo, as aposentadorias não acompanham, a pessoa às vezes se vê obrigada a voltar para o mercado, não é? O trabalhador hoje que se aposenta, ele não se aposenta mais para parar de trabalhar. Ele se aposenta para ter uma renda a mais, mas ele já sabe que ele vai ter que continuar trabalhando. Por quê? Porque o fator previdenciário, né? Isso é um crime, né? Isso é um crime contra o trabalhador brasileiro. E isso veio na democracia, veio no governo FHC, né? Com todo o respeito, mas na democracia veio esse chamado aí fator previdenciário que achata. A pessoa trabalha e quando vai aposentar, daquilo que ela ganha, ela consegue às vezes metade, um pouco mais de aposentadoria. Tem que continuar trabalhando. Não tem jeito. Não tem jeito. E como o senhor vê, a gente já tem comentado da terceirização, né? Agora existe até um movimento da base aliada do governo para que a presidente Dilma vete a terceirização, até porque a base do governo sempre foi da origem ali dos movimentos sindicais, então teria uma certa lógica, né? Como vai complicar? Vai. A terceirização, da maneira como se apresentou e se apresenta, né? Da maneira como foi votada na Câmara pelos senhores deputados federais, da maneira como está,
possibilitando e abrindo a terceirização, escancarando, né? Terceirização na atividade fim, na atividade meio. Isso é uma perda muito grande para o trabalhador. Agora, veja bem, agora já está no Senado. O projeto já está no Senado. No Senado, a direção lá, Renan Calheiros, está dizendo que vai segurar. Se não conseguir segurar, quem sabe consigam alterar o texto. Agora, se o texto for alterado, lógico, volta para a Câmara que vai dar a palavra final. Mas, final mesmo, quem vai dar é Dilma. Esperamos, hein? Esperamos que sim. E aí, no caso, como que o senhor vê o futuro do trabalhador nessa relação, crise financeira, crise econômica, né, chegando no Brasil, muita gente perdendo emprego. O que precisaria mudar de imediato, na opinião do senhor, para que não aconteça aquela um número muito grande de pessoas aí à procura de emprego sem oportunidade no mercado? Olha, nós temos que confiar aí na nossa equipe econômica, né? Nossa, que eu digo, a equipe econômica brasileira, né? Que comanda a economia do país, do Brasil. Para quê? Para que as empresas, né, tenham como passar por essa crise, não é? E que os empregos sejam mantidos, que trabalhadores não sejam demitidos, não é? Porque da maneira como está, o que a gente vê? Só por dizer da crise, só por falar em crise, o que aconteceu? O próprio trabalhador, não é? Que é um consumidor, a maioria dos consumidores, né, é trabalhadora, então o que acontece? Começa a comprar menos, começa a segurar, começa né, se reprimir, e isso daí afeta grandemente, né? Afetando o comércio, vai afetar a indústria, afeta o transporte. Então precisamos aí de que Dilma e sua equipe consiga, com sabedoria, levar essa má fase que nós estamos vivendo, a ponto de não chegar que as empresas venham demitir em massa. Isso seria a pior coisa que poderia acontecer para nós. Bom, a gente faz um balanço torcendo para que as coisas comecem a tomar um novo rumo, né? Perfeitamente. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Desejo um ótimo final de feriado aí, um bom final de semana. Muito obrigado e para você, trabalhador, bom feriado. Bom, a gente volta na segunda-feira com mais informações a partir do 12:30 aqui no Rio Claro Notícias. A todos um ótimo fim de semana.